pela palavra do Evangelho, nós aceitamos ao Senhor, ali se inicia algo em minha vida. Então a primeira coisa que eu preciso aprender, você não teve esse poder. Então a gente precisa mudar agora a forma que nós falamos. Porque tudo que nós falamos é porque nós cremos. Não fui eu que encontrei o Senhor. Foi o Senhor que, pela tua misericórdia e pelo amor incondicional, foi até nós, mudando os nossos caminhos, mudando as nossas veredas. Porque os nossos passos, Estênio, e os passos daquele que não segue a Cristo são passos de morte. Mas quando nós encontramos o caminho de Deus, nós andamos no caminho da verdade. Então, a primeira coisa que deve te constranger nessa manhã é o seguinte: Deus foi até você. Você fala, oh glória. Aleluia. Imagine a glória de Deus através da figura de Cristo, através do Espírito Santo de Deus, a sua palavra, ele foi até você. Aleluia. Aí você fala, mas como que pode? Esse é o amor de Deus. É verdade. Eu era nada, eu era um miserável, eu era um pobre, eu era um beberrão, eu era um fanfarrão. E mesmo assim Deus veio atrás de mim. Isso é a verdade do Evangelho. E por que muitas pessoas ficam furiosas com o Evangelho? Por que muitas críticas acontecem às pessoas que são cristãs? Porque eles não conseguem entender essa revelação da graça de Deus. A graça de Deus é justamente isso. Por mais que aquela pessoa cometeu o pior pecado da face da terra, se Deus entrar no caminho daquela pessoa tem a vida totalmente transformada e ela recebe salvação da parte de Deus. Aleluia. Porque Deus, ele não trabalha em cima das nossas obras. Verdade. Deus não trabalha em cima das nossas obras. Verdade. Aí você fala assim, Jorge, não quer dizer que eu não tenho que fazer obras? Não, a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Mas Deus está falando no sentido de salvação. Não adianta eu ser uma pessoa boazinha aqui na face da terra, mas não ter Cristo como o Senhor da minha vida. Essa obra diante de Deus é uma obra vã, é uma obra que não tem peso espiritual. Então o primeiro passo é o seguinte: Deus começou algo na sua vida. Deus começou. Glória a Deus. E vamos ser sinceros, irmãos. Se Deus começou, Ele vai deixar ela inacabada? Não. Se Deus começou algo na sua vida, Deus vai deixar essa obra inutilizada, sem utilização? Fala assim comigo: se Deus começou algo na minha vida, Deus começou algo na minha vida. Primeiro, é porque Ele me ama. é porque Ele me ama. Segundo, Segundo, é que Ele quer me ver trabalhando. é que Ele quer me ver trabalhando. O pastor Naor Pedrosa de Goiânia, um pastor muito famoso, ele fala uma palavra que é uma grande verdade, né? Crente que não trabalha tem algum problema de fabricação. E é verdade. Irmãos, todos nós passamos por momentos difíceis. Verdade. A gente já pregou várias vezes aqui sobre pressão, sobre luta. Se eu falar assim para você, quem está passando um momento difícil, nesse exato momento, levante as mãos aqui. A gente levanta até os pés, de tanta luta que nós passamos. Então todos nós passamos por fases nessa vida. Verdade. Mas eu estou falando daquele que é crente. Aquele que é crente tem momentos que ele prefere ficar no cantinho dele, porque são lutas. Tem momentos que a gente fica mais distante. Tem momentos que a gente fica mais angustiado, tem momentos que a gente fica mais triste. Tem momentos que a gente passa, às vezes, por um processo depressivo. Mas não porque você deixou de amar Deus, porque são circunstâncias de um caminhar com Deus. São circunstâncias da vida. Mas em nenhum momento, para você que é crente, você pensou em abandonar a Deus. Você pensou em sair dos caminhos de Deus. Mas por que acontece isso na nossa vida? Porque Deus te ama. Mas, pastor, mas que amor é esse? Que Deus prefere passar por provas? O trabalhar de Deus, como diz aquele louvor da Damares, o agir de Deus é lindo na vida daquele que é fiel. Por que você fala, por que eu passo por tantas provas? Por que eu passo por tantas lutas? Meu irmão, o diabo não chuta cachorro morto. Se você tem um chamado de Deus, você vai enfrentar resistências. Por quê? A função do inimigo é justamente mostrar para nós que Deus pode sim começar uma obra, mas que você não vai terminar essa obra. E isso é uma mentira do diabo. Porque se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou que você vai ter uma casa abençoada, você vai ter uma casa abençoada. Amém, Ele é fiel. Se Deus falou que você vai ser curado, você será curado. Porque com a palavra de Deus não há ninguém que possa resistir. Não há inferno, não há carne, não há principados, não há sangue, não há nada que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Então se Deus começou algo na sua vida,
você pode ter certeza, você não vai ficar escondido diante do Senhor. Se Deus começou algo na sua vida, meu irmão, você não vai ficar sem utilização na obra dele. De alguma maneira Deus vai te usar. Amém. Mas Jorge, eu não quero ser pastor, eu não quero ser levita, eu não quero ser aqui um pregador, eu não quero ser evangelista. Amém. Mas se Deus falou que você vai ser, Aleluia. Ele vai cumprir na sua vida. Amém.